Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e hoje eu quero dar uma dica para vocês por causa do movimento de Mercúrio retrógrado que começa amanhã, dia 3 de dezembro, e vai até dia 23 desse mesmo mês. O planeta retrógrado é quando aparentemente nós visualizamos ele andando para trás. Isso é só uma questão de referência. Claro, o planeta ele não sai da sua órbita, é só porque a gente olhando da Terra, isso aparece assim durante alguns períodos. Mercúrio costuma ficar em retrogradação de 3 a 4 vezes no ano, e esses períodos são períodos muito bacanas para a gente rever algumas coisas que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Quem é Mercúrio? Mercúrio é o planeta ligado à comunicação, ao intelecto, ao mental, a como nós trocamos as coisas, o nosso dia a dia e também como a gente se organiza. Então, Mercúrio rege tudo isso, e quando ele está no movimento retrógrado, algumas coisas tendem a sair desse rumo. Ou seja, a gente pode observar alguns efeitos no período de Mercúrio retrógrado. Que efeitos são esses? A gente pode ter algumas questões de confusões na nossa agenda. Então, a gente pode ter atrasos, divergências de informação, as pessoas um pouco não entendendo muito bem o que está sendo falado e como elas estão recebendo essas informações, a forma com que a gente também se expressa e o que o outro pode perceber a partir disso. A gente pode ter cancelamentos, alterações de datas, como já falei, os atrasos, e esse final de ano isso pode ficar mais intensificado porque as pessoas estão se movendo mais, com mais compromissos, as festas, etc. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Uma das coisas que a gente tem que observar também é que Mercúrio rege a comunicação e a informação, e nós vivemos uma era muito ligada a esses temas. Então, nesse período, a gente tem que tomar cuidado com aquele e-mail que a gente tinha que mandar e esqueceu, ou então a forma com que a gente escreveu e como que o outro vai entender. A gente pode ter problemas técnicos também ligados a computadores, armazenamentos de informações, fazer backups. Esse período é uma época boa que a gente costuma limpar, né, computador, armazenar as informações. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar algum tipo de perda de informação. Então a gente pode ter também esse efeito técnico, né, ligado a dificuldade de acessar a internet, Wi-Fi, problemas na impressora. Isso é uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado nessa fase. Por quê? Como a gente está falando aí de comunicação, então aquele material que você tem que entregar, você tem que imprimir, às vezes pode ser de última hora porque está na correria e você fica na mão. Então é muito bom que você esteja atento, atenta, que isso pode acontecer, tá? Então, esse período a gente precisa também prestar atenção se existe algum lançamento a ser feito, se está organizando algum evento, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, se for alguma coisa que você tem uma perspectiva de médio e longo prazo, esse não é um período para você priorizar esse tipo de, vamos dizer, lançamento. Aguarda um pouco, aguarda o final do ano e deixa para o início do ano de 2018 para você fazer mais com calma, com as coisas mais claras, para você se organizar quanto a isso. E eu digo isso assim, se você está planejando, vou começar um curso, vou começar a divulgar, né? Tenho eventos para começar a trazer as datas, fazer alguma coisa agora para o final do ano, não é muito bom, tá? Mesmo que você faça, preste muita atenção na questão das pessoas que estão envolvidas, nos contratos que você fizer, porque tudo isso traz também alguma coisa que depois você possa ter que rever, né? A gente está falando aí de uma comunicação truncada, e isso pode trazer essa necessidade de você refazer o trabalho, e a gente não quer que isso aconteça. Épocas de Mercúrio retrógrado, a gente também pode fazer muito bem reflexões sobre nosso comportamento, as coisas que estão meio bagunçadas na nossa vida, elas tendem a aparecer mais nesse período.
tá? Então é muito bom para você finalizar a agenda, o ano já está acabando mesmo, ver o que ficou pendente, tirar da frente, resolver e também fazer uma reflexão interna. Aí eu vou associar uma outra informação. Esses 2 últimos anos nós tivemos um movimento muito bacana que foi de Saturno em Sagitário. Esse planeta, eles nos convidou muito a gente a olhar o que a gente estava pensando na nossa vida, que projeto a gente tem de vida no sentido mais profundo dos nossos ideais, como que a gente tem olhado para temas que são muito caros a nós mesmos. A gente sempre tem um projeto de vida, eu vivo do jeito que eu acho que eu gostaria de estar vivendo? Essa pergunta veio muito à tona nesse último período de 2 anos. E agora, com Mercúrio retrógrado, ele está fazendo uma conjunção com Saturno nesse início da retrogradação, e isso culmina muito com a finalização de um período de Saturno, que ele vai entrar no signo de Capricórnio. Depois eu vou falar para vocês em um outro vídeo sobre esse tema. E então é muito bom a gente fazer esse final de ano meio como, sabe, aquela... Parece meio clichê, mas vamos rever o nosso ano, rever as nossas atitudes. Tá muito bom para a gente fazer isso. Quando o Mercúrio está retrógrado, a comunicação tende a vir mais para nós mesmos. Então é muito bom a gente meditar, refletir, escrever alguma coisa do que era de intenção e que isso já mudou e às vezes a gente não atualizou para a gente mesmo que isso precisa ser modificado e isso está numa boa fase para a gente fazer também. Então quero dar algumas dicas, né, para a gente vivenciar esse período aí de 20 dias com relação a Mercúrio retrógrado. Então, tome mais cuidado com os horários, né? Se você tem viagens aéreas marcadas, a gente que vive nos grandes centros agora começa um período de maior trânsito, então pode ter mais atrasos, então vocês fiquem mais atentos com horários. Verificar também os compromissos, porque a gente às vezes pode esquecer, pode achar que era num dia e era um dia antes, você acaba perdendo. Então essa questão da gente olhar mais firmemente a nossa agenda é muito bom. Como eu já falei há pouco, rever os nossos projetos é uma época que a gente está melhor para a gente rever do que a gente lançar projetos. Isso fica bem claro também, o que às vezes a gente coloca em movimento na época de Mercúrio retrógrado, a gente tem que fazer algum tipo de reajuste depois, né? Então, organizar a agenda para 2018, aguardar o que for possível para a gente lançar depois, né? Fazer depois, e a gente ter esse movimento de olhar para dentro. O que está faltando na minha vida que está no nível do ruído, sabe aquele momento que você não está com as ideias muito claras? E essa fase agora deixa a gente mais introspectivo, a gente olhar mais para a gente e, mesmo que seja um período de festas, né, as coisas estão mais para extroversão, mas se você puder olhar para si e tirar tudo o que não está precisando mais, vai ser uma hora muito boa, sabe? Fazer um movimento de se organizar melhor. E eu acho que culmina bem com esse nosso movimento, né? Esse costume que nós temos de encerrar um ciclo de um ano, começar um outro ciclo. Mercúrio retrógrado está vindo aí para ajudar a gente melhor nisso. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido bacana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo que eu vou falar de Saturno em Capricórnio. Grande abraço!